Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. E hoje, um dia muito especial, eu quero enviar o meu alô para o pessoal de Curitiba, no Paraná, Brasília, Distrito Federal, Belém, lá no Pará, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aê, gurias, as gurias do sul do Brasil e os guris, barbaridade, tchê, todos estão por aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Osaka, no Japão, possivelmente deve ser brasileiros que estão me ouvindo lá no Japão. Goiânia, Goiás, possivelmente o pessoal do Pablo Marçal, né? Kawasaki, no Japão. Sejam muito bem-vindos, queridos, sejam muito bem-vindas ao canal Bíblia com Francisca, este canal que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Sim, por que eu falo sobre isso, que é um tesouro, que esse canal é um tesouro do eterno para as nossas vidas? Por causa da Francisca? Não, queridos, não por causa da Francisca, mas por causa dos conteúdos que são veiculados neste canal, né? E os conhecimentos, tudo que é veiculado aqui neste canal. Tudo isso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual e cultural também, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade às letras do alfabeto, do alfabeto hebraico. Sim, as 22 letras do alfabeto hebraico. Nós já estamos na 18ª letra do alfabeto, este alfabeto sagrado. Sim, ele é um alfabeto sagrado, gente, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a 18ª letra, que é o Tzade, o Tzadik, que significa também o Baal Teshuvah, tá? O desenho dessa letra é um Yud e um Nun curvado. A gemátria dela é 90 e o significado dela, ela significa o justo. Sim, você é um Tzadik ou um Tzadikim. Eu procuro ser, viu, gente? Eu procuro ser, sim, uma tzadik, uma tzadikim, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a história que o Rabino conta. Vocês sabem que eu sou adepta, eu gosto muito dessa literatura mais mística do judaísmo, né? E esse livro sobre as letras hebraicas é do Rabino Aaron Leib Haske, à luz das letras do alfabeto hebraico. Vocês sabem também que eu indico outras literaturas a respeito dos textos do alfabeto, desse alfabeto. Se você não viu o vídeo anterior, lá existem diversas bibliografias para quem quer se aprofundar neste idioma, nestas letras, né? E aprender a ler os textos, as narrativas bíblicas em sua língua original. Sim, meus queridos, para que você não seja manipulado pelas traduções, pelos, digamos assim, os meios doutrinários, né? Vocês sabem que cada um que traduz a Bíblia, as narrativas bíblicas, eles têm uma vertente, tá? Todos que traduzem têm uma vertente, ou sempre vão puxar a sardinha para algum lado, alguma vertente. Então, já estou sendo bem... Pronto, falei, né? É isso. Se você não quiser ser manipulado, aprenda a trabalhar com essas ferramentas que são do alfabeto, que são as letras hebraicas, tá? Qualquer pessoa pode aprender, Francisca, qualquer pessoa pode aprender sim, gente. Eu tiro sempre por mim. Se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Agora que exige esforço, exige muito esforço sim. Como qualquer idioma, como qualquer língua, até o nosso português, vocês sabem que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis
de ser falada no mundo, de ser falada corretamente, tá? Falar português aqui no Brasil qualquer pessoa acredito que fala, mas eu tô falando do português mesmo português culto, porque uma coisa é a gente chegar e falar de qualquer jeito. Quando a gente vai, por exemplo, escrever um texto mais científico, mais culto, o que prevalece é a língua culta, tá? Não adianta eu chegar e escrever lá de qualquer jeito, enfim, porque não vai ficar legal, gente. Isso é experiência mesmo, minha, sabe? Quando eu fui, por exemplo, traduzir o texto que eu escrevi a respeito do aromas e perfumes no Novo Testamento, que era um texto que tinha que ser apresentado na minha iniciação científica, por sinal, este foi um dos trabalhos premiados na universidade, na PUC São Paulo. E só que o texto, por mais que o grego, no caso era o Novo Testamento, o grego tem um jeito de escrever, de falar. Eu não podia colocar do jeito que estava no grego, bem originalmente, né? Porque o português não me permitia, ia ficar um português assim, não legal, entendeu? Só que o que eu falei com o meu orientador, digo, não, eu quero colocar o texto o mais fiel possível, mais fiel, e eu faço uma nota avisando que a questão, por que eu escolhi colocar aquele texto do grego, aquela tradução daquele jeito, embora sabendo que no português muitas coisas que estão lá não é permitido. Mas assim mesmo eu quis mostrar para o meu público que, quem lê, né, esses textos, que o grego estava escrito daquele jeito, sabe? No caso, o Evangelho segundo João, capítulo 12, que é a questão lá da untura de Jesus por Maria, né? Vocês sabem que a gente, nesse meio, nesse mundo acadêmico, ninguém faz nada sozinho, então todos se unem, porque quando a gente vai escrever um texto, além de às vezes ajudar os professores que necessitam ter esses artigos, né, para a manutenção da universidade, eles também precisam, quando eles colocam o seu nome, também eles ajudam a universidade, né? E dessa maneira eu também ajudei o programa de pós-graduação da minha universidade, da minha faculdade. Então, é um trabalho em conjunto, gente. A gente não trabalha sozinho, a gente não faz sucesso sozinho. Tanto que tem um livro aí do Tutinha, da Jovem Pan, que fala justamente sobre isso. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz sucesso sozinho. E eu também, nos meus escritos, eu não estou nunca sozinha. Além de ter alguém, às vezes, me apoiando, não são todos os textos, mas a maioria foi escrito, sim, em coautoria. Porém, que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: além de a gente ter, né, o apoio do orientador, de outros professores, nós temos outras pessoas que olham aquele texto, analisam, corrigem e conversam. São mais de 20 olhos olhando o mesmo texto, uma unidade literária, para que ela possa ser publicada. Não é que a Francisca pega lá e escreve lá, vou escrever qualquer coisa e tá tudo certo, eu dou para qualquer pessoa corrigir e sai, eu imprimo e vendo. Não é assim que funciona no meio acadêmico. No meio acadêmico o negócio é mais, como que se fala, tudo é em conjunto, é uma comunidade acadêmica que verifica se aquele texto, se aquilo que está sendo publicado, vai ser publicado, realmente é válido, né? Inclusive com essa questão do português culto, né? A língua culta. E não é que eu sei falar bem, não sei não. Meu filho, eu já falei aqui para vocês que eu sou como Moisés, né? Não tenho tanta voz, mas Deus sempre nos capacita, nos dá esta vontade, este ânimo, esta alegria de fazermos, entregarmos ou transmitirmos o melhor da sua palavra, porque essa não é a minha palavra, não é a minha ideia. Ninguém, gente, nesse mundo, isso também eu vou desmistificar aqui para vocês, ninguém cria nada. Ninguém cria nada, todo mundo copia de alguém, uma ideia. Às vezes eu estou falando aqui uma palavra, alguém já pega essa palavra e já faz um vídeo, escreve um livro.
escreve uma crônica, escreve alguma coisa. Vocês entenderam? Então é isso, o mundo é sempre assim, de quem está atento às coisas. E claro, quem não tem o que fazer, às vezes pega mais rapidamente, ó. Entendeu, gente? É isso que é a vida. A vida é assim. Então nós estamos aqui para o quê? Plantar semente. Semente aonde? Na sua mente, no seu coração e você também e produzir. Eu espero que você pegue aqui minhas ideias, às vezes, e produza algo de bonito para este mundo, para esta sociedade. Assim como o Rabino fez esse livro, né? O povo judeu tem o povo hebreu tem essas narrativas que são patrimônio cultural da humanidade. Sim, as narrativas bíblicas são patrimônio cultural da humanidade. E cada um pode usufruir essas bonanças, dessas benfeitorias que eles deixaram na cultura para a gente. Então, vamos lá. Para de falar, Francisca, e vamos direto ao assunto, que é o Tzade, a letra Tzade, a 18ª letra do Aleph Bet. Ah, meus queridos, vem cá. Vocês já se inscreveram no canal? Então, inscreva-se neste canal, que ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Aciona o sininho das notificações para que você possa receber mais deste conteúdo. Calma, porque eu ainda não saí de cena aqui. Eu estou aqui com o meu sininho, então vai lá, ó. Inscreva-se neste canal e aciona o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos como esse. E hoje você está aí só me ouvindo, né? A Francisca no momento não pode ficar aparecendo, deixa que as letras apareçam. Logo, logo vocês saberão onde estou, como estou, tá bom? Então, mas por enquanto, vamos direto ao assunto, que é a letra Tzadi, Tzadik, né? Então, vamos lá, falar sobre a historinha que o Rabino sempre conta. Tzadik, um homem que morava na Califórnia. Meus amigos da Califórnia, beijos para vocês, estou com saudades, meus amores, os amores da minha vida, que vivem na Califórnia. Especialmente lá em Coto de Caça. Oh, meu amor, te amo. Então, vamos lá. Um homem que morava na Califórnia, certa vez foi a uma Yehidut, audiência particular com um Rebbe. Ele estava aflito com um problema incurável de psoríase e foi pedir ajuda ao Rebbe e disse a ele: ouvi falar coisas notáveis sobre o Senhor. Soube que faz milagres e vim pedir que faça um milagre por mim. Quanto ao meu passado, passei pelo Holocausto. Se você não conhece a história do Holocausto, né, eu te convido também a assistir, por exemplo, o filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, tá? Quanto ao meu passado, passei pelo Holocausto e sofri muito. Não rezo a Deus e não acredito nele. Quantas pessoas não acreditam em Deus, que há esta inteligência maior neste mundo? Vocês acham mesmo, gente, que estamos aqui apenas por acaso, assim, nós somos realmente feitos do nada, viemos do macaco? Não é bem assim, gente. Sabe, muitos cientistas foram machucados, então eles escrevem umas coisas que só mesmo, sabe, e colocam na cabeça, vão proliferando, né, essas ideias na cabeça, plantando, né, germinando, colocando o sêmen na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, e elas vão acreditando, né, que não são feitas à imagem e semelhança de Deus, né. Mas vamos lá. Ele diz: não rezo a Deus e não acredito nele. Porém, acredito nos tzadikim,
Que são os tzadikim? São aquelas pessoas justas. Agora eu vou fazer aqui um adendo. Se você não acredita em Deus, como que você acredita no tzadikim, nos tzadik, nos justos? Se eles só fazem justiça porque Deus habita neles, entendeu? Então, se você não acredita em Deus e você diz que acredita no humano, o humano só respira porque existe uma inteligência maior, né, fazendo com que ele faça, faça isso naturalmente, respire naturalmente, né? Deus, né? A gente chama de Deus, os judeus chamam de Hashem, né? Eterno, Adonai, os meus irmãos árabes chamam de Alá, né? E por aí vai. Então eu não acredito nele, como ele diz, não rezo a Deus e não acredito nele. Porém, acredito nos tzadikins, pessoas totalmente justas. Meu pai era um racídico, né? Um racide de Bobov e sempre ia pedir bênçãos ao Rebbe. Portanto, sempre acreditei no poder dos tzadikins. As orações dos justos, meus queridos, elas chegam aos ouvidos de Deus, tá? Eu não preciso, às vezes, dizer que eu sou justa. As pessoas às quais eu faço justiça, né? Elas dizem, né? Elas é quem falam sobre isso. O Rebbe respondeu que um tzadik não tem poder próprio. Exatamente, eles não têm poder, nós não temos poder próprio, eles não têm poder próprio, porque este poder é de Deus, né? Mas, como diz o primeiro salmo, né? Eu nunca vi um justo ser desamparado. Um justo nunca é desamparado, gente. Eles podem sofrer desafios, mas desamparados, nunca. Nunca. Eu nunca fui desamparado. O Rebbe respondeu a um tzadik não tem poder próprio. Um tzadik é meramente uma extensão de Deus aqui no mundo para ajudar as pessoas, canalizando os poderes divinos. Se não acredita em Deus, não pode acreditar em mim. É isso que eu sempre falo. Se você não acredita em Deus, então você não pode nem acreditar que eu existo, né? Você não pode acreditar no humano, porque o humano é uma extensão de Deus, entende? Se não acredita em Deus, não pode acreditar em mim. O homem acenou com a mão. Ei, eu ainda acredito no tzadikim. O Rebbe então disse-lhe para tirar a camisa e camiseta e ficar de pé. O Rebbe levantou-se da cadeira, colocou as duas mãos sobre o braço direito do homem e deslizou-as de cima para baixo, ao que então a psoríase desapareceu. Psoríase, vocês sabem que é aquele problema de pele que fica vermelha, fica cheio de bolhas, enfim, né? Enche de água, aquela coisa toda. O Rebbe repetiu a ação com o braço esquerdo do homem e novamente as lesões sumiram. Então o Rebbe aplicou as duas mãos sobre o peito e as costas do homem. A psoríase desapareceu. O Rebbe disse ao visitante que normalmente não fazia milagres revelados. Geralmente a ajuda celestial aparecia de maneira mais oculta. Porém, sempre há exceções à regra. Ele esperava que a partir daquele dia o homem novamente passasse a acreditar em Deus e começasse a levar uma vida de Torá e mitzvot. O que significa isso, meus queridos? Torá e mitzvot? É que ele começasse a ler e a praticar a Torá, a lei de Deus. Torá, além de ser a lei de Deus, são os 5 primeiros livros revelados, os 5 primeiros livros inspirados por Deus e revelados a Moisés no Monte Sinai, tá? E as mitvot são os mandamentos, são 613 mitvot, que depois foram reduzidas a 10 e para Jesus 2, né? Porque se você faz esses 2, você completa os 613 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo,
né? Que se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. É exatamente isso que ele está falando. Como que se você não acredita em Deus, você não vai acreditar no humano, né? Como diz aquela frase lá da Anne Frank no Tagebuch, né, dela, que ela diz assim, apesar de tudo, apesar do que ela passou lá em Auschwitz, lá no Holocausto, né, ela sofreu no Holocausto, apesar de toda a maldade, de toda a banalidade do mal, apesar de tudo, ela ainda acredita no ser humano, né? Porque acredita que nele também ainda exista Deus. Essa que é aquela frase é bem profunda da Anne Frank no seu Tagebuch. Tagebuch significa diário, né? Diário, livro do dia, né? Tagebuch. Tag é dia e Buch é livro, né? Em alemão, tá? Nossa, Francisca, você sabe tudo isso? Gente, eu tenho contatos, meu marido é alemão, então, né, para eu falar, eu tenho que aprender algumas coisas sim, tá? Para eu me comunicar com eles lá, com os alemães, eu tenho que aprender sim. Então, vamos lá. Então, o Rebbe, ele disse para tirar a camisa e tal, aqui eu já li, né? Então, ele queria que esse moço acreditasse em Deus e começasse a levar uma vida de Torá e mitzvot, tá? Aí tem, por exemplo, não sei se vocês já viram a série de filmes do Mashiach, A Coroa da Criação, filme número 3, história narrada pelo rabino Immanuel Shochet. É bem interessante esse filme, tá, gente? Então, o desenho do Tzadik, né, do Tzader, o Tzader é a 18ª letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. O desenho de um tzadik é um Yud, que é a 10ª letra, vocês já procurem aí nos vídeos que eu já falei sobre ela. É um Yud no topo da letra Nun. Sobre o Nun também eu já falei para vocês. É só procurar aí onde tem as letras hebraicas, tá? Nos vídeos anteriores. Então, o desenho do tzadik é um Yud no topo da letra Nun. Uma interpretação do Nun é que ele representa Onan, engano e fraude. Por natureza, a maioria de nós comete o equívoco de pensar que o mundo físico é a fonte da suprema verdade e prazer, né? Tem muita gente que acha que esse mundo aqui, bom, é as minhas riquezas, é a minha bolsa, é o meu marido, é não sei o quê, são os deuses que eu crio, né? E que são a verdade e prazer deste mundo. Porém, aqui as letras hebraicas vão mostrar que não é verdade, tá? A gente vive apenas num mundo ilusório. Então, se liga aí que você não vai levar a sua bolsinha que você diz que compra, que é para ter melhor do que a sua vizinha que veio lá do Amazonas, entendeu? Você não vai levar o seu cheirinho, que você também conta que a vizinha só quer usar esses perfumes assim, querendo diminuir a vizinha, porque você quer se sentir melhor. Então, isso também você não vai levar. Nem o corpício a gente vai levar para o mundo vindouro, entendeu? Então, para de ser estúpido, estúpida, e ficar achando que porque você tem uma Land Rover, né, vou dizer assim, ou uma Porsche, e aí acha que você vai levar isso, você não vai levar nada daqui. Então se liga, tá? Que tudo isso é emprestado. Já falei isso para vocês. Quem vem aqui são pessoas que já estão bem ligadas, já estão despertas, que o que vale não é o que a gente tem. O que a gente tem é válido apenas para esse mundo fenomênico, para que a gente possa ter conforto, para que a gente possa ter apenas isso, conforto. Conforto de ir e vir, conforto de habitar, conforto de ser atendido. Mas a gente não vai levar nada disso para outra vida, tá? Nem esse corpo, que é matéria, vai ficar na matéria, na physis, tá bom? Então, é um mundo físico que não é fonte suprema de verdade e prazer. Muito pelo contrário, este mundo é cheio de sofrimentos. Ai, mas eu sou
plena. Eu falo às vezes que eu sou plena assim, plena daqui, deste mundo, entendeu? Mas fica esperto, né? Pega a visão, porque este mundo aqui passa, né? Hoje eu tô aqui, ó. Daqui a pouco eu não vou estar mais. E você vai escutar aqui tudo isso aqui depois, quando eu for, entendeu? Eu já estou bem preparada em relação a isso, que a gente não leva nada deste mundo. Então, para de achar que você é a rainha da cocada preta no deserto. Você não é. Para, né? Para. Então é isso. Então você não vai levar nem os seus perfumes, como eu também não vou levar os meus. Não vou levar minhas bolsas que eu vendo e compro e que dou e ganho também, as minhas roupas, os meus filhos, tudo isso vai ficar tudo aqui. Então, para de ser deslumbrado com este mundo fenomênico. Então, vamos lá. Porém, o Yud, o intelecto divino, é acrescentado ao Nun para nos ensinar que o mundo material é efêmero e não a fonte de bondade e alegria consumadas. Portanto, deve haver algo mais verdadeiro e mais divino sobre o que se concentrar. Exato. Essa intenção elevada é a essência do justo, do tzadik, tá? O Zohar, que é um livro, gente, eu sempre tenho que mostrar para vocês, mas eu tô com ele lá na biblioteca, lá em casa, tá? Não trouxe ele, não. O Zohar relata que quando Deus quis criar o mundo, com todas as letras do Aleph Bet, foram perante ele e disseram: Deus cria o mundo comigo. O Tav chegou primeiro, depois o Shin e assim por diante. São as outras letras, tá, meus amores? Então o tzadik apareceu perante Deus e disse: Deus, cria o mundo comigo, eu sou o tzadik, o justo. E Deus respondeu: sim, mas como você é justo, deve ficar escondido. Sim, porque um justo, meus queridos, quando a pessoa é justa, ela não fica batendo tambor nas esquinas e dizendo: eu sou justo, por favor, bata tambor para mim, coloque uma estrelinha na minha testa, beija as minhas mãos, porque eu sou justa. Eu sou justo. Não, não é assim, entendeu? Uma pessoa justa, ela não diz que ela é justa, nem nada disso, né? Ela não fica pedindo para... Ela sabe que é justa, muitas outras pessoas sabem, mas ela não fica se vangloriando, né? Querendo aplausos por ela ser justa. Não. Uma pessoa justa não é assim, tá? Ela não é assim. Então, ela vive sempre escondidinha, ela faz as coisas dela e ninguém nem sabe que ela faz. Ela não precisa ficar dizendo: olha, eu sou boa, olha, eu dou dinheiro aos pobres, olha, eu dou alimento aos pobres, olha, eu dou roupas aos pobres, olha, eu ensino os pobres, olha, eu dou beijinho aos pobres naqueles dias que eu necessito dele para ganhar votos. Eu abraço os pobres e aí quando eu chego em casa vou me limpar com álcool, como muitos políticos fazem, né, gente? Gente, eu tô falando isso porque eu conheço, eu já vi desse mundo, eu sei como que funciona, entendeu? Então, bom, vamos colocar fotinhos nas nossas campanhas com os pobres, os coitadinhos, porque os necessitados, porque eles nos dão votos. As pessoas pensam sempre que a gente é boazinha porque anda com os pobres, né? Então é assim, gente, entendeu? Mas um verdadeiro justo não faz isso, ele não usa os pobres para se promover, para ficar bem na fita, para ficar bem no filme. Não. Um justo sempre faz a sua justiça escondido, então ele deve ficar escondido, né? Portanto, não posso criar um mundo com você, né? Isso é Deus falando com o tzadik, né? A Hassidut pergunta por que é assim. Se o tzadik é justo, por que Deus não teria desejado usá-lo para criar o mundo? Toda criatura no mundo, então, seria correta e pura, em vez de viver num reino de imoralidade, roubo e mentira. Viveríamos num mundo seguro, pacífico e divino.
O que estaria errado com isto? A resposta é que seria mais fácil, a resposta é que seria fácil demais. A intenção de Deus é que nasçamos no mundo físico incompleto e que nos esforcemos para melhorá-lo com a divindade que flui do Yud. O Yud, vocês sabem que é a mão de Deus, né? Representa a mão de Deus. É o número 10, é a 10ª letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Podemos fortalecer nossa capacidade de dominar o Num, os prazeres do mundo corpóreo. O tzadik deve, portanto, estar oculto na criação, para que a pessoa se esforce para ser justa por si mesma. Isso é que é legal, gente, entendeu? Por que ele está falando dos prazeres do mundo corpóreo? Porque é por meio do nosso corpo que as ações são feitas, por meio das nossas mãos, dos nossos pés, que nos levam para os lugares para que a gente possa fazer a ação, seja essa ação boa ou mal. Sempre será por meio do nosso corpo, deste corpo físico aqui, tá? Por isso que o nosso corpo é marcado por diversas... tudo que a gente está escrito no nosso corpo. Tudo que a gente faz está escrito no nosso corpo. Seja de bom ou não legal, entendeu, gente? Tá? Existem estudos aí, por exemplo, a polícia técnica, né? A polícia da inteligência, aquela coisa toda... Eles trabalham muito essa questão. Meu cunhado, por exemplo, ele é policial federal na Alemanha. Ele estuda muito sobre isso, sabe? Bom, não posso falar muito sobre essas coisas da minha família, porque, enfim, como eu falei, quando trabalha-se com inteligência policial, a gente tem que evitar certas coisas, né? Então é isso. Bom, por isso que vocês não veem eu expondo minhas coisas, minha família, assim, justamente por questão de proteção mesmo. Eu tenho que proteger, né? Às vezes o pessoal diz, nossa, às vezes eu não posso, não, sabe? Poder eu posso, mas nem tudo me convém, entendeu? Às vezes para preservar, para cuidar, você tem a vida das pessoas, às vezes você tem que, né? Tem que passar de outra maneira. Então, a gemátria, né, que é a numerologia hebraica dessas letras, o equivalente numérico da letra tzadik é 90. No Pirkei Avot, que é Ética dos Pais, está escrito o seguinte: quando alguém chega aos 90 anos, está curvado, lachuar, no nível físico. Isso significa que aos 90, um homem está curvado de fraqueza. No mundo espiritual, isso representa o conceito de humildade. Quando alguém chega aos 90 anos, torna-se tão espiritual e humilde que se curva perante Deus. Ele não é mais um personagem independente, mas uma extensão do próprio Deus. Sim, meus queridos, porque quando a gente é jovem, a gente veste um personagem. Eu já mostrei vários livros aqui para vocês sobre as máscaras que colocamos para vendermos, né? Por exemplo, colocamos a máscara de sermos bonzinhos, boazinhas, boas mães, bons pais, bons sacerdotes, boas donas de casas, boas mulheres, mulheres santinhas, mulheres pudicas, mulheres até putas, né? Essa semana, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Encontrei 2 moças, né? Elas estavam tão assim, um pouco desesperadas. Acho que elas estão até aí. Aí eu conversando com elas, eu perguntei, vocês fazem o quê? Mas eu já sabia, eu sou muito estudiosa das características humanas, né? E às vezes a pessoa não precisa nem me falar, eu já sei em qual profissão que ela tá, o que ela faz, enfim, o nível todo dela. E aí uma delas, né, falaram os nomes e tudo, e aí falaram com que elas trabalhavam e tudo, né? E essa é uma das minhas funções de trabalho em relação à teologia, é ouvir as pessoas, né? Embora eu fale muito aqui no canal, mas eu ouço bastante as pessoas. Então, elas se vestem de uma forma para estar neste mundo, né? E a vestimenta delas era justamente isso, elas eram garotas de programas. Porém, o que elas me contaram, assim, é uma coisa, assim, muito incrível, assim, porque
E aí eu me lembro de Jesus, que ele diz, né, que elas nos antecederão, elas nos precederão no reino dos céus. Por quê? Imagina só, para estar numa profissão dessa, aguentar os maridos das outras, né? Naquele momento lá, porque muitas mulheres não fazem o que elas fazem com seus maridos, então eles procuram essas moças justamente para realizar seus desejos e tudo mais, né? Então, acho que por isso que Jesus fala, né, que elas nos precederão, porque também é um grande sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas quem mantém os prostíbulos, segundo elas, são a maioria que vai lá, são homens casados, pais de famílias, lindinhos, maravilhosos, entendeu? Então, eu não estou criticando ninguém, não, mas essa é uma realidade, né? E aí, até uma queria, né? Por conta do nome delas e tal, elas contando, ela disse, às vezes eu gostaria muito de ler a Bíblia. Eu peguei, vim em casa, catei as 2 Bíblias que eu tinha de Jerusalém e entreguei para as 2. Se elas vão ler ou não, eu não sei, mas se Deus tocou no meu coração para que eu desse, é porque possivelmente elas estavam realmente necessitadas, porque não deve ser fácil. Eu não sei como que funciona isso, mas eu acredito que não deve ser fácil, né? Porque às vezes, até em casa mesmo, a gente não, às vezes não tá afim. E quando o marido é bem compreensivo, você diz, ó, hoje não, né? Tudo bem, mas eu não sei como é que funciona o resto dos homens do mundo. Se existe essa profissão, esse serviço, é porque eles mantêm, entendeu? Então, sabe, eu não sei. Eu não sei como que funciona, mas elas não estavam tão felizes, não, tá? Pelo que eu escutei delas, né? Isso foi aqui na rua, eu tava vindo do mercado aqui do mercadinho perto da minha casa, e de repente aconteceu de elas estavam chorando, enfim. Mas tudo bem. Eu espero que tenha ocorrido tudo bem e que elas estejam lendo a Bíblia lá que eu dei para elas. Eu disse, olha, lê como um livro comum, como uma literatura, não precisa ler como livro religioso, nada disso não, mas lê como literatura, porque às vezes é como se fosse uma terapia ali, sabe? Bíblia terapia, digamos assim. Então, gente, é isso, né? O significado aqui que eu estava aqui escrito por alguém, quando a pessoa chega aos 90 anos, né, já não é, não é um personagem independente, mas uma extensão de Deus. Aos 90 anos, a pessoa atingiu um elevado nível de prece, tem a capacidade de sentir uma conexão direta com Deus quando reza. Além disso, está explicado no Midrash Shamuel, que a palavra Lashuar significa rezar constantemente. A conexão é o alicerce de um tzadik. Um tzadik existe não em seu próprio benefício, mas para servir com uma extensão de Deus. Aí, gente, é outra coisa, a questão de servir, né? Esse também delas é um serviço. É um serviço que ela faz para muitas mulheres, por exemplo, que têm seus maridos que vão procurar esses serviços, elas estão fazendo também um serviço para aquelas mulheres, para aquelas senhoras que têm seus maridos, né, que às vezes elas não fazem o que o marido quer, né? E aí, eu tô falando sexualmente, e aí o que acontece? Os maridos vão em busca desses serviços, então por isso talvez Jesus diz que elas nos precederão, porque elas estão fazendo também uma diaconia. Diaconia não é somente dentro das igrejas, tá? Então, aqui, ó, um serviço, né? É um serviço, né? De sofrimento, né? Porque a partir do momento que você utiliza o outro irmão apenas para você sentir prazer, isso eu não estou falando só questão de sexual, é de todo tipo, gente. Quando você se utiliza de alguém apenas para se promover ou para seu prazer próprio, por ser narcisista, isso também né, não é legal, tá? Então, atingir o nível de prece, né? A capacidade de sentir a conexão direta com Deus quando chega aos 90, né? Aos 90 anos. Elas eram jovens, tá, gente? Além disso, está explicado no Midrash Shamuel, que é a palavra Lashuar, significa rezar constantemente. A conexão é o alicerce de um tzadik. Um tzadik existe não em seu benefício próprio, mas para servir como extensão de Deus.
Procuramos os tzadikim para rezarem por nós, porque sabemos que as preces dos tzadikim são atendidas. Por que eu falei das moças? Porque foi o que elas me pediram. Reza por nós, né? E aí eu procurei a Bíblia e entreguei para elas, né? Tanto que a respeito do nome delas, não sei se era o nome verdadeiro ou não, mas uma vinha de tamareira e a outra, o nome dela representava a Deus cura. Então, por aí vocês vão aí pesquisar os nomes, tá? Eu não vou falar o nome delas não, mas uma referia-se à tamareira, né? Que é uma árvore que a gente só come os frutos dela, a gente planta para que a próxima geração possa comer seus frutos. E a outra era a cura, né? Então, por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque assim como elas não estavam legais, entendeu? Elas não estavam legais, mas elas também conheciam a palavra de Deus. E às vezes, como ela disse, eu gostaria muito de ler, mas eu não tenho uma Bíblia. Aí eu dei para elas uma Bíblia. Essa é a minha função, tá? Quando as pessoas necessitam, não importa. Hashem sempre me coloca as pessoas que são necessitadas, às vezes, para ou eu dar uma porrada assim, pá, né? Com a palavra de Deus, porque às vezes acontece. Ou a pessoa desbloqueia naquele momento, ou lasca-se de uma vez. Eu sempre comento para todo mundo que vem e se inscreve aqui, vou me inscrever no seu canal, vou te ouvir. Eu digo, olha, só tem um detalhe, ou você vai ter uma fé inabalável, vai aumentar a sua fé, ou você não vai acreditar mais em nada, porque o que eu falo aqui não é para ninguém vir seguir a Francisca, é para seguir Deus, se quiser, até porque Deus não fica chamando ninguém para vir atrás dele não, ou acreditar ou não nele, nesse sentido, nem Jesus queria, né? Tanto que ele foi o cara que ninguém nem acreditava nele, ninguém ficava perto de Jesus. Só Deus acreditou em Jesus e seguiu, né? Então, nem os discípulos dele, tá? Não vem com esse papo não, que os discípulos eram os primeiros a não acreditarem em Jesus. E os irmãos dele, meu Deus do céu. E os vizinhos, meu Deus do céu. E a mãe, enfim, ele foi sozinho, só quem acreditou nele fazia a vontade de Deus. E ponto final, é o que eu faço também. Tô nem aí para quem fala, para quem deixa de falar de mim. Eu faço o que Deus quer. Ponto. Tô nem aí se você gosta ou não de mim, ó. Tô nem aí. Exatamente, o povo fica nervoso comigo, porque eu não ligo mesmo, não. Então, vamos lá. O significado do tzadik significa o justo, um líder e mestre de uma geração. Sabemos também que muitos tzadikim são chamados de Rebbe. Essa tradição começou com Moshe. Quem é Moshe? É Moisés. O primeiro Rebbe do povo hebreu. Outro famoso tzadik conhecido como Rebbe é o Rabi Yehudá Hanassim, o redator da Mishnah. Gente, tem tanto livro para vocês lerem sobre isso, vocês não têm noção. A Mishnah é tá? Há um Rebbe em cada geração, um tzadik que é um líder espiritual daquela época. Você também pode ser um líder espiritual na sua casa. Você pode até nem ter estudado na universidade, nem ter feito faculdade, mas às vezes Deus escolhe justamente você para ser o líder espiritual da sua casa, do seu bairro, da sua comunidade, tá bom? E líder espiritual não precisa ter tanta coisa não, tá? Qual é o conceito de um Rebbe? A palavra Rebbe é um acrônimo para Rosh. O que é Rosh? Rosh é cabeça. Então, Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo hebreu. O que é uma cabeça? A cabeça do corpo é o seu centro de controle. Então, meu querido, minha querida, se o seu corpo manda mais do que na sua cabeça do que a sua cabeça no seu corpo, então tem alguma coisa errada. Por isso, Deus colocou a nossa cabeça acima do nosso pescoço, para que a gente comande o nosso corpo, tá bom?
Ai, a carne é fraca. A carne é fraca, não. A sua mente é fraca, a sua cabeça é fraca, o seu cérebro é fraco. Aí você deixa o seu corpo fazer o que ele quiser. Tá bom? Imagina que meu corpo vai mandar na minha cabeça, rapaz. Tá pensando o quê? Então, o que é uma cabeça? A cabeça do corpo é o centro de controle da vida, nutrição e direção ao restante do corpo. Ai, eu me entupi de pizza e brigadeiro. Que delícia, né, gente? Pois é, então, eu sinto muito lhe dizer que a sua cabeça está sem controle. E aí o seu corpo comandou a sua cabeça e você se entupiu de tudo isso. Só para você saber, pizza é o quê? É doce. Brigadeiro é o quê? É doce. Então, o que significa que você está com problemas emocionais e quer simplesmente conforto, porque o açúcar te dá esse conforto de aconchego, de abraço, né? Enfim, de amor, vou dizer assim, porque quando, né, qualquer coisa a mãe da gente, ai, come um docinho aqui. Então, cuidado, né? Se liberta de sair, desbloqueia e sair, porque é complicado, né? Então, dá vida, nutrição e direção ao restante do corpo. Também sente a dor. É no corpo que a gente sente todas as dores da nossa alma, gente. Né, a dor, os desejos e as necessidades de cada parte do corpo. Tudo acontece no corpo, meus amores, tá? Por isso que eu digo, eu olho para a pessoa, eu sei as necessidades dela só de olhar o corpo da pessoa e o que ela come. Um corpo flácido, por exemplo, a pessoa passou a vida inteira comendo, sabe o quê? Doce, massa, açúcar, né? Carboidratos, né? Ai, como que você sabe disso? Estudando, gente, estudando nutrição, estudando como é que é o nome daquele moço que estudou sobre a questão da nutrição psicológica? Paulo de Tarso, tá? Então, meus amores, um Rebbe, então, é tanto de maneira literal quanto figurativa a cabeça da comunidade hebraica. Quando uma pessoa tem um dilema, o que deve fazer? Talvez o problema seja visitar ou não Israel. Querido, vá lá, visita Israel para você ter uma outra compreensão da vida. Eu aconselho com todo mundo ir para o deserto, subir o Monte Sinai, se você tiver forças físicas e espirituais para fazer isso, tá? E visitar Israel. Visitar Israel não é você ir com um grupo de pessoas e ir só para aqueles lugares que não tem nada a ver, gente. Só para você comprar aquelas lembrancinhas lá do pega turista, não, tá? Tô falando de visitar Israel de verdade. Visitar Israel não é como só vai aqui nessa escavação, vai aqui não sei o que, comprar umas lembrancinhas aqui. Não é isso, não, tá bom? Comprar uma casa ou casar-se com alguém. Aquela pessoa vai visitar o Rebbe, o justo, né? Assim como a cabeça abriga os olhos, o Rebbe representa os olhos da comunidade. Ele tem a capacidade de ver coisas que o indivíduo que está questionando não pode ver por si mesmo. Né? Como eu falei para vocês, eu vi as meninas, elas nem precisaram me dizer o que elas faziam, eu já sabia. E ela teve uma que disse assim, mas eu tenho cara de... Eu disse, você não tem cara de... mas as suas, alguma coisa sua faz, o seu espírito chega primeiro para fofocar, para dizer que você entendeu? Enfim, a capacidade de um Rebbe para intervir em prol do povo judeu ou do povo hebreu não é mágica, ou do povo cristão não é mágica. É um desenvolvimento natural e orgânico de sua integridade. Assim como é perfeitamente normal para a cabeça sentir e reagir às necessidades do corpo inteiro. É natural para o justo sentir e reagir às necessidades do seu povo. Toda pessoa, por exemplo, que é um tzadik, que é o seu líder espiritual dentro da sua casa, por exemplo, a mãe. A mãe sabe quando o filho tá bem, quando o marido tá bem, quando a mãe dela tá bem, enfim, ou não. Entendeu? Por quê? Porque ela já observa tudo e não é mágica, porque ela observa. Assim é perfeitamente normal a cabeça sentir. Enfim, vocês já sabem, né? Sentir as necessidades do seu povo.
Quais fontes apoiam a premissa de que um hebreu pode chegar mais perto de Deus através da comunicação com o justo? Além disso, o judaísmo ou o cristianismo, né? Quer dizer, principalmente o judaísmo, não desaprova intermediários, né? Entre o homem e Deus. A resposta está na mitzvah, Uledav Kabo, que significa apegar-se a Deus. O Ramba, que é um grande tzadik, que é um grande, assim, eu gosto muito das ideias dele. O Ramba, baseado nas palavras do Talmud, que vocês já sabem, o Talmud é a Torá oral. Pergunta: como é possível que alguém se apegue a Deus? Deus é fogo e somos físicos. Quem toca o fogo se queima. Aliás, eu me queimei essa semana, gente. Nossa, eu tava fazendo macarrão e me queimei. Alguns vão dizer assim, mas é porque você estava com raiva. Talvez eu estava com raiva, assim, de uma situação. Eu estava esperando alguém chegar aqui para fazer um trabalho para mim, não chegou. E eu fico com raiva, sim, quando eu marco com uma pessoa X horário e a pessoa não chega. Nesse sentido, eu sou bem alemã. Se você marca 15 horas para tomar um chá, um café, um vinho, alguma coisa, chegue às 3 horas. Porque, com certeza, antes de você chegar, eu já preparei a água, já fervi a água e a água é cara. Eu já usei o gás é caro. Ai, mas que mesquinha, que não sei que pobreza, que escassez. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é dar valor aos bens naturais que a gente tem. A água é um bem natural, tá? O gás também. Então, é nesse sentido. Então, eu gosto que as pessoas cheguem no horário. Se eu marquei, chega. E não chegou. E aí, na pressa, eu findei queimando, né, minha mãozinha. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Quem toca o fogo se queima. Os sábios respondem: apegar-se a ele significa que devemos nos apegar aos homens sábios e aos seus discípulos. Por isso que eu era bem apegada ao meu avô, ele era um tzadik. Os tzadikim, ele era um tzadikim. Os tzadikim, né, no caso, a gente se apega aos tzadikim. Apegamos-nos por meio da conexão com o tzadik, que é um com Deus. Além disso, acreditar nos tzadikim é baseado no versículo de Shemot. O que é Shemot, Francisca? Shemot é Deuteronômio, tá bom? Não, Shemot não, tô errando aqui. Deuteronômio é Devarim. Shemot é Êxodo, meus amores. Shemot é Êxodo, tá? Recitado todos os dias nas preces matinais, os hebreus acreditam em Deus e em Moshe, seu servo, Moisés, seu servo. O Mehilá, o Melquitá, questiona por que é importante nos dizer que o povo hebreu acreditou em Moisés, Moshe, seu servo. Como podemos igualar nossa fé em Moisés com a nossa crença em Deus? A resposta é: quem tem fé em Moshe ou em Moisés ou no Moshe de toda geração, não pode haver crença em Deus. Deus coloca os tzadikim neste mundo para atestar o fato de que ele existe. Imagina, se não existisse os justos, esse mundo já teria sido destruído. Gente. Em virtude de nossa conexão com esses justos e nossa crença neles, somos dotados de um canal para nos conectarmos com Deus. A letra tzadik tem duas formas. Há um tzadik curvado, que ocorre no início e no meio da palavra. Há o tzadik ereto, eu estou ereta, tá? Minha postura tá bem ereta aqui, gente, tá? Que ocorre no final de uma palavra. Qual é o significado mas quando eu tô curvada, eu só me curvo para Deus, gente. Vocês não têm noção, quando eu tô orando para Deus, eu me derramo diante dele, tá? No meio da palavra, há um tzadik ereto que ocorre no final de uma palavra. Qual é o significado de cada um deles? O tzadik ereto representa o Baal Teshuvah, aquele que se esforçou para melhorar sua conexão com Deus. Nossa, e eu melhorei mesmo.
e retornou à sua natureza sagrada essencial. O tzadik curvado nasce justo, mas ainda não atingiu o nível de um Baal Teshuvá, um senhor, né? Um senhor de fazer as coisas corretas, né? Baal significa senhor, mas também é o nome daquele Deus que não é para a gente adorar, tá, gente? Conforme aprendemos, até um completo tzadik não pode ficar no lugar de um Baal Teshuvá. Um Baal Teshuvá é mais elevado. O que significa? Como é possível que um Baal Teshuvá, alguém que pecou a vida toda e então decide mudar, está num ponto mais alto elevado que um tzadik? Há dois motivos. O primeiro é que aquele que transgrediu já saboreou cheeseburgers e lagosta. Algo que a gente, né, para quem conhece as leis de kashrut, sabe que nem todos os alimentos a gente pode comer, inclusive caviar. Sabe por que a gente não pode comer caviar? No caso, eu e outros que conhecem essa lei, porque o caviar, ele vem do esturjão, que é o limpador, é o lixeiro do mar profundo. É, meus amores, tá vendo como a gente vai aprendendo as coisas? É isso. E renunciou a eles. Livrar-se de seu apelo. É semelhante à dificuldade passada por alguém que fuma há muito tempo e agora deseja parar. Poderia haver uma certa tentação por parte de alguém que jamais fumou para experimentar um cigarro, porém jamais tendo fumado. É mais fácil para ele controlar a tentação. Aquele que já experimentou o prazer físico, porém, poderia ser fisgado. É muito difícil estipar aquele aspecto da sua vida e exige enorme força e comprometimento. Assim, um Baal Teshuvá, que nasceu num lar não religioso, que jamais aprendeu sobre o judaísmo ou o cristianismo e vive de acordo com as maneiras de um mundo secular, cria uma conexão elevada com Deus quando decide mudar. Deus diz: você, meu querido filho, está num patamar mais elevado que um tzadik. Veja bem, por isso que às vezes o Papa Francisco fala, né? Você pode ter nascido cristão, católico, você pode ter vivido a vida toda, mas ainda assim pode ir para o inferno. Por quê? Porque você pode não ter seguido exatamente aquilo que feito a vontade de Deus, né? Não é para você fazer a vontade do seu pastor, da sua pastora, do seu babalorixá, do seu padre, do seu, sei lá, do seu mentor, do seu coach, mas sim fazer a vontade de Deus, né? E para você fazer a vontade de Deus, você tem que ler as Sagradas Escrituras, narrativas bíblicas, para você saber o que esse Deus quer de você, tá bom? O segundo motivo para o Baal Teshuvá ser mais elevado que o tzadik é que os erros de Baal Teshuvá são convertidos em mitzvot, em mandamentos, né? Em práticas de mandamento. Depois que os seus pecados passados foram abandonados, são, na verdade, creditados como mandamentos positivos, tá bom, meus amores? É isso. Como isso é possível? A resposta a essa pergunta exige uma discussão do método pelo qual entidades neutras e impuras são espiritualmente elevadas. Há duas arenas no mundo físico: o âmbito do neutro e o âmbito do impuro. O neutro contém coisas que são capazes de ser elevadas até a santidade, até ser kadosh, né? Como comida kasher, como eu estava falando para vocês, velas do Shabat e um etrog, que é a fruta cítrica, para lulav. Aquelas coisas que são completamente impuras, carne de porco, por exemplo, relacionamentos proibidos. O que são relacionamentos proibidos? Por exemplo, você não pode fazer sexo com animais, você não pode, enfim, esse é um dos mais bizarros, né? E não pode, isso é proibido pelas leis da Torá, tá bom? Enfim.
Então, que são coisas completamente impuras, não podem ser elevadas e, portanto, são proibidos, tá? Agora você acredita se quiser. Se não quiser acreditar, vá lá, experimente e depois vá ver o que a sua consciência vai te dizer, tá? A nossa consciência é o nosso acusador, gente, tá bom? Que fica dentro da gente dizendo, ai, você não era para ter feito isso, ai, não sei o quê. Enfim. Como exemplo de um âmbito neutro, pode ser afetado. Digamos que pego uma maçã ou um pedaço de frango caché. Caché é apropriado para o consumo, tá? Para comer. E faço uma bênção sobre ele antes de comer. Qual é o meu supremo propósito ao comer? Não satisfazer ou gratificar minhas necessidades pessoais egoístas, mas adquirir força para servir a Deus. Então, você come por quê? Eu como para me manter de pé, para que meu corpo possa estar apto para louvar a Deus, para que eu possa trabalhar, para que eu possa exercer minhas funções na fisicalidade, tá? Eu não como porque, como se fala, eu não como sentimentos, eu não como porque eu estou com raiva, eu não como porque eu estou triste, eu não como porque eu estou feliz. Não, mas eu como porque meu corpo necessita daquele alimento para que eu possa caminhar, para que eu possa ter forças para realizar as minhas orações, para que eu possa realizar os meus trabalhos físicos, né, neste mundo. Tanto que vocês sabem que, por exemplo, lá tem uma carta, na carta de Paulo, que Eutico, ele simplesmente ouvindo uma palestra de Paulo, ele dorme e cai do terceiro andar, né? E depois Paulo o ressuscita, aquela coisa toda. Mas por quê? Possivelmente ele estava com fome, não estava bem alimentado, porque quando você não se alimenta direito também, você fica fraco espiritualmente, você fica fraco fisicamente, tá? Eu não tô falando de comer por comer ou qualquer comida, gente. Eu tô falando de comida nutritiva mesmo. Existem comidas nutritivas, por exemplo, para que você possa estudar. Existem alimentos específicos para que teu cérebro trabalhe, para que crie sinapses, para que você possa estudar bem. Existe nutrição para você correr meia maratona, existe nutrição para que você possa correr uma maratona inteira, existe nutrição, como eu falei, para você passar tchucu-tchucu a noite inteira, existe nutrição para que você possa subir, por exemplo, o Monte Sinai, meus queridos, existe, como eu falei, é como se fosse uma maratona, existe nutrições, assim, não estou falando de nutrição industrial, tá? Não, também não estou contra a indústria nem farmacêutica, nem de alimentação. Mas você, como quem vem aqui, tem que ter a consciência do que você escolhe para o seu alimento, tá? Alimentos industrializados vão te deixar forte? Não sei. Acho que não. Então, fique esperto aí, tá bom? Então, existem esses alimentos caché, né? Então, ele diz aqui, um frango caché, e faço uma bênção sobre ele. Pego antes de comer. Qual é o supremo propósito ao comer? Não satisfazer ou gratificar minhas necessidades egoísticas, pessoais egoísticas. Sim, porque às vezes a gente come, sim, por egoísmo, gente, tá? Mas adquirir força para servir a Deus. Fazer uma bênção antes de comer habilita a pessoa a elevar a comida. Ao fazê-lo, o âmbito neutro do alimento foi elevado ao nível da espiritualidade. Por exemplo, você pega um alimento, você come fora, você pega um alimento, você não sabe quais são os sentimentos da pessoa que fez aquele alimento. Então, você não está comendo somente aquele frango, aquela salada, enfim, daquele seu restaurante maravilhoso. Eu digo isso porque eu gosto, entendeu? Então, a partir do momento que você neutraliza aquele alimento, aqueles sentimentos que estão ali, isso também é bem legal, porque você não vai se alimentar dos sentimentos que as pessoas colocaram naquele alimento. Às vezes, o chefe de cozinha, às vezes a cozinheira tá fazendo ali com ódio, às vezes do patrão, com ódio da sua vida, com raiva, com um monte de coisa. E aí você vai comer aquele sentimento da pessoa que tá infiltrada ali naquela comida. Por isso que eu digo para vocês, não comam o veneno da panela. Cuidado com o veneno da panela. Lá, conforme tem lá o texto de 2 Reis, lá no caso de Eliseu. Lembram? Então, cuidado com o que vocês comem, né? Isso também serve para mim, tá bom?
De modo contrário, considere o fato de que estou comendo simplesmente porque estou esfomeado. Isso acontece, a pessoa está com fome, então come às vezes qualquer coisa, né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar com muita fome, eu digo, não, eu não vou esperar chegar em casa, que aí eu como o meu próprio alimento, né? E às vezes é muito mais gratificante do que às vezes você simplesmente está na rua, tô com fome, eu vou me entupir dos Macs da vida ou qualquer coisa aí, sabe? E depois você passa, ainda passando mal, você passa mal, às vezes você, por causa de ser esfomeado e não ter o controle mental sobre o teu corpo, né? Porque isso a gente pode também ter esse controle, né, sobre o nosso corpo, né? Considere o fato de que estou comendo simplesmente porque estou esfomeado. Quero apenas encher o meu estômago. Às vezes, a questão de querer encher o estômago é um vazio, às vezes um vazio de vida mesmo, gente, tá? Não tô falando daquelas pessoas que têm o estômago já pela sua ossatura, já né, bem protuberante. Eu, por exemplo, eu puxei pro meu avô, eu tenho um osso do meu estômago aqui nessa parte né? Ele é alto, tá? Mas eu posso te dizer, eu tô até pegando aqui, é osso mesmo, sabe? Então, depende muito também da questão da genética das pessoas. Eu tô falando, não encher o estômago, às vezes dá até a impressão que tá inchado, tá alto, né? Mas não é a ossatura também. Então, aqui, não encher o estômago, aqui é no caso de comer e deixar o estômago cheio mesmo, até passar mal, né? Quantas pessoas não passam mal em relação a isso, né? E Deus é a última coisa na minha mente, né? Nesse exemplo, estou tomando a arena neutra e abaixando-a até os 3 níveis de impureza. Essa arena de impureza denota não apenas aquilo que é proibido: carne de porco, camarão, carne não caché, né? E assim por diante. Sim, gente, existem em Levítico e Números, existem sim uma lista de alimentos proibidos para nosso consumo humano, tá? Você come se quiser, mas eu já te digo aqui que não pode. Alguns não pode. Como também aquilo que é neutro e inferior, por meio de ação ou intenção impróprias. Ora, como elevo aquilo que é impuro por natureza? Aquilo que é incapaz de ser elevado sob circunstâncias normais, resistindo a ele. Por exemplo, você está caminhando pela rua e vê uma barraquinha de hot dog. Tem vontade de comer embora não seja caché. No instante em que você diz não, não, não vou comer, você cumpriu uma mitzvah, um mandamento. Você ganha crédito por uma mitzvah, não comendo aquilo, domando o seu desejo. Este é o significado de cumprir um mandamento negativo. Apesar disso, embora o crédito por cumprir um mandamento negativo, passivo, seja semelhante a realizar um positivo ativo. Não é exatamente idêntico, tá? Para retornar à questão original, digamos que você transgrediu um mandamento negativo, fez ou comeu algo proibido. Como transformar as penalidades associadas com a violação de um mandamento negativo nas recompensas geradas pelo cumprimento de um mandamento positivo? Isso é conseguido pela decisão de fazer uma techuvá. Você diz: Deus, estou arrependido pelo passado. Quero retornar a ti. Jamais pecarei novamente. Neste momento, todos os pecados acumulados se tornam mandamentos positivos. Talvez, sabendo disso, alguém poderia dizer: ótimo, agora posso ir até a barraca de hot dog, comer algumas salsichas e compensar fazendo techuvá mais tarde. Infelizmente, não funciona dessa maneira. Aquele que diz, vou pecar intencionalmente e retornar a Deus depois, não recebe a oportunidade de se arrepender. Uma pessoa não pode engajar-se no processo de techuvá de maneira enganadora ou com alto interesse.
A essência, ao retornar o Baal Techuvá, é o desejo puro de retificar um erro anterior e retornar à sua conexão intrínseca com Deus. Aquele que pecou no presente com a ideia de se arrepender depois, pode, na verdade, se arrepender? Se for teimoso, sim. Nada pode se colocar no caminho da Techuvá. E até para os piores pecados, que é o erro, né? Na Torá, uma pessoa pode se arrepender. Mas, em geral, se alguém peca a fim de se arrepender, não terá oportunidade de fazer Techuvá. O que é isso? É resistir a um mandamento negativo, meus queridos. É considerado como se tivesse cumprido um mandamento positivo, né? Então, o que diz o Zohar? O Zohar declara que quando o Messias chegar ao mundo, ele fará com que todos os tzadikim, todos os justos, façam techuvá. Isso significa que Mashiach, o Messias, trará uma consciência mais elevada até para aquela pessoa que serviu perfeitamente a Deus todos os dias de sua vida. Este é o tzadik curvado. Este tzadik será abençoado com um desejo e urgência ainda maiores de cumprir mitzvot do que possuía previamente. Ele terá a capacidade de ir além da própria natureza e fazer mais do que fez ontem. Assim, o tzadik curvado também adquirirá as qualidades do Baal Techuvá, o tzadik ereto. Quando nasce uma criança, recebe um juramento, seja um tzadik e não seja perverso, porque ao contrário de um justo, é um perverso. Uma pessoa perversa, quando governa uma nação, o povo geme, o povo sofre, tá? Desde o nascimento, todo indivíduo tem a capacidade de se tornar um tzadik, se lembrar-se constantemente da existência desse juramento. Ele ou ela pode, sem dúvida, trazê-lo do potencial à realidade. O que significa isso, gente? Que a gente possa também ter mais tzadik nesse mundo, governando o nosso mundo, porque quando um tzadik governa, o povo tem prosperidade boa, o povo tem abundância, o povo tem educação, o povo tem saúde, né? É uma sociedade saudável. Quando existem os perversos, seja ele em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que você habita, os perversos, eles são capazes das piores maldades, inclusive assassinar as pessoas por meio da Lashon Hará, tá? Da língua má, né? De denegrir a imagem das pessoas, né? Enfim. Com isso, elas roubam a vida das pessoas, né? Elas sugam a energia das pessoas, né? Os perversos, eles estão sempre sugando a energia das pessoas, e principalmente se são tzadik, são justas, né? Porque um justo dificilmente vai fazer atos de perversidade, de maldade, né? Então, mas um perverso, os filhos da escuridão, sempre eles são capazes de fazer qualquer coisa para se promoverem, para estarem nos palcos da vida, para manterem as suas vidas, tá? Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula sobre a letra Tzad, né, que representa o justo, né? Tanto que vocês estão vendo aí que é o arpão da justiça, né? Aqui tá em francês, né? Enfim. Então, mas aqui tem a outra que não está em francês, que ela mostra bem direitinho esse meu tarô aí, o Tzad, né? Que é a 18ª letra do Aleph-Bet, ela tem valor numérico 90, né? E ela representa a justiça, né?
o equilíbrio que vem de Deus. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, também compartilhe com seus inimigos. Gente, tá? Compartilha, comenta, dá o seu like, deixa o seu like aí, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é válido, que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo relevante. Então, compartilha, tá bom? Comenta, dá o seu like. O que mais que tem que fazer? Aí, ó, aciona o sininho para que você possa receber as notificações quando eu estiver aqui novamente falando sobre as letras hebraicas, porque até nós temos 22 letras hebraicas. A próxima letra que eu vou falar será sobre o Kuf, depois será sobre o Resh, o Shin e o Tav, tá bom, meus amores? Aí eu completo estas letras hebraicas. Eu espero terminar até o final de agosto, porque em setembro teremos o mês da Bíblia, né? E vamos falar sobre a carta aos Efésios. Sim, já estou falando aqui para vocês o que vamos fazer, né? Então, mas antes de falar sobre a carta aos Efésios, eu vou tirar umas férias, uns dias aí de férias, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Bom, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, a vida, né? E aí, como eu já coloquei em outros vídeos, cuidem das suas vidas, vá cuidar da sua vida, porque ela é importante. Não cuide da vida do seu vizinho, não cuide da vida, a não ser que você tenha filhos pequenos, cuide da vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, mas cuidem da sua família, cuidem das suas vidas. Mas deixa a vida do vizinho, dos outros, das outras pessoas que estão fora do teu ciclo de vida em paz. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Seja um tzadikim, um tzadik, né? Seja um justo, bom, neste mundo de meu Deus. Grande beijo, tchau, tchau.